Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Júlio. Tudo bem, Ana? Melhor agora com você ligado com a gente aqui na Ubra TV em mais uma edição do CPT na TV. CPT, que é a rádio oficial da IELB, né, Luana? É isso aí, traz um conteúdo especial de muita formação e informação cristã e a gente quer trazer aqui na sua telinha os destaques do que aconteceu durante a semana na Rádio CPT. 24 horas diárias, uma programação inteligente, diversificada, muita música, vários estilos, programas diferentes, muitas atrações e, é claro, a sua participação conosco em radiocpt.com.br ou em nossa fanpage com vídeos, com lives diárias em facebook.com/Rádio da IELB. Você já sofreu bullying, Luana? Quem não sofreu, né, Júlio? Todo mundo em alguma etapa da vida já sofreu bullying. E esse foi o tema do programa Entre Elas e Deus, com Aline Coller, Silmari Carvalho e Tânia Koperek, recebendo inclusive uma convidada especial. E elas conversaram sobre preconceito e bullying, como lidar com essa situação. Você confere aí. Esse negócio de bullying aí, preconceito, isso é uma coisa muito séria. Graças a Deus, hoje em dia se dá mais, vamos dizer assim, até está se supervalorizando um pouco, porque tem coisas que os filhos também têm que passar. Acho que para isso que a gente dá educação para eles saberem lidar com as coisas boas, mas também saberem lidar com as coisas que não são tão boas assim. Só que hoje o preconceito está assim de uma forma tão, vamos dizer, acelerada assim, e está, vamos dizer assim, uma coisa muito grande, forte, que existe o preconceito pela pessoa ter uma cor escura, existe preconceito pela pessoa que tem a cor clara. Existe, fazem bullying com isso, dependendo do local que tu tá. Existe preconceito com a pessoa feia, ou bullying fazer com a pessoa feia, mas existe também com a pessoa bonita. É dos dois lados, isso é muito equiparado, né, Tânia? Exatamente. Eu acho que assim, o ser humano, da insatisfação que ele tem da vida, assim, muitas vezes, pessoas com problemas mal resolvidos, eles buscam qualquer desculpa para, vamos dizer assim, incomodar o próximo. Hoje em dia, olhou feio para ti, a pessoa já te marca também. Então, assim, eu recebi esses dias, alguém me contou assim que a menina é clarinha, né, uma cor assim, a menina é linda, tem os olhos azuis muito bonitos e sofre preconceito por ser assim como ela é. Existe o preconceito por tu ser vamos dizer assim, uma pessoa atrasada ou uma pessoa que sim, que vai muito mal na escola. Eu que trabalhei bastante tempo, existe um bullying que é feito com aquele aluno que tem dificuldade de aprender e existe o bullying com aquele aluno que tem facilidade em aprender. Então é os dois lados, a pessoa está sofrendo de qualquer forma, existe um monte de coisas assim. Esses dias também eu estava ouvindo, só para compartilhar com vocês, acho que isso vai trazer também mais retorno e assunto para nós também discutir. E o preconceito e o bullying não para só na verbalização, vamos dizer, só na forma de falar. É na forma de fazer também. Eles pegaram e convidaram um aluno lá, que é deixado sempre de lado no 7º ano, e disseram para ele assim, vem cá que hoje eu vou pagar para ti um refrigerante no recreio. E ele estranhou aquilo, porque nunca chamavam ele para nada, né? E aí quando deram, toma aqui e tal. Quando viram, ele olhou assim e viu que tinha um pozinho branco, tinham posto um laxante, daqueles terríveis dentro do refri do menino. Então isso gerou uma série de polêmicas, a mãe ficou muito brava, com razão, né, de fazerem isso com o filho e tal. Ele acabou não tomando, graças, e foi chamado e a orientadora da escola entrou e tudo mais. Então assim, existem histórias que, olha, só quem passa por isso assim para saber, porque é um sofrimento muito grande para as nossas crianças, muito grande mesmo. Porque eu tava olhando, né, e existe diferença de bullying e de preconceito, né? Porque aqui a maioria das definições é essa coisa assim de que o bullying é a intenção, né? É a ação repentina com a intenção de machucar alguém. E aqui tem um outro que fala que... E até fisicamente, né? Tá dizendo, não só verbalmente, mas fisicamente também. E aí essa coisa do preconceito com o bullying é que ele deixa de ser preconceito quando ele vira assédio moral, físico, sexual. E aí, sabe? Ele entra por um caminho... É aquela coisa da maldade humana, né? Porque eu acho que é essa coisa, né? O bullying faz com que a pessoa sofra. Sim. Né? A pessoa e é bem isso, e não é só fisicamente, verbalmente, tudo, né? Eu tava conversando
com uma moça e ela tava me falando assim que ela acha que o bullying que ela sofreu quando criança tem efeitos hoje na vida dela. Se não é tratado, tem, né? E coisas assim simples, por exemplo, o cabelo, né? O cabelo dela era todo enroladinho, todo crespinho. Hoje ela não consegue ter o cabelo dela crespo. Ela tá sempre com alisamento no cabelo, né? Porque isso acaba interferindo. Então, às vezes a gente acha que assim, pequenas ações ou pequenas palavras que você fala que não vão dar em nada, Sim. como isso pode corroborar para um futuro assim de uma pessoa, né? Pois é. O Entre Elas e Deus vai ao ar todas as terças-feiras às 2h da tarde na Rádio CPT. E Luana, o tempo passa rápido demais, outubro já está aí, outubro é mês de eleições. Assunto muito sério, muito importante e por isso o programa Pergunte ao Pastor com o vice-presidente de Educação Cristã, pastor Martinho Sonta, que responde a seguinte questão: a IELB apoia algum candidato para as eleições? É isso aí, você confere agora. Essa é uma pergunta que é feita devido ao momento em que nós vivemos, um tempo eleições no país. Eu sei que muitos estão preocupados com a situação, muitos até desesperados devido a não saber o que fazer, em quem votar e como se comportar. O importante é que cada um mantenha tranquilidade, seriedade nessa questão e pense bem, analise bem os candidatos, enfim, tudo aquilo que está sendo apresentado na mídia e em todos os meios de comunicação. O que nós podemos responder a essa pergunta? E eu começo dizendo qual é a função da igreja. Qual é a função principal da igreja aqui no mundo? A igreja foi constituída por Deus, enviada ao mundo para pregar o evangelho. Como diz Cristo, ide fazer discípulos de todas as nações. Fazer seguidores de Cristo. Pessoas que ouçam o evangelho, sejam levados à fé através da obra de Cristo e assim, com a fé, seguindo a Cristo aqui no mundo como bons cidadãos, como pessoas que querem servir a Deus, a família, a nação, as pessoas aqui no mundo, dentro de princípios claros emanados da palavra de Deus. Essa é a função da igreja. Equipar, então, as pessoas aqui no mundo para que elas vivam de acordo com os princípios de Deus. Princípios norteadores para a vida cristã aqui no mundo. Questões éticas, enfim, princípios de uma vida sadia, alegre, feliz e bonita. Não corrupta, não desonesta, enfim, para que tenha uma vida muito agradável a Deus e em harmonia com as pessoas aqui nesse mundo. Essa questão hoje precisa ser ressaltada. Devido a essa corrupção, essa maldade, esses desvios, a igreja tem a função de orientar os seus seguidores, os congregados, para que sejam corretos, honestos, justos e estejam então a serviço do bem comum. Não sejam apenas interessados em seus próprios interesses, mas olhem pelas necessidades do povo e procurem trabalhar muito pelo reino de Deus no mundo, porque nós estamos convencidos de que o mundo será muito melhor se em todos os corações e mentes do povo brasileiro e das autoridades brasileiras estiver um amor de Deus enraizado nos corações e nas mentes, para que as pessoas temam ao Senhor. Essa palavra temam ao Senhor não significa ter medo, mas significa respeitar, acatar aquilo que o Senhor nos diz na sua palavra e caminhem então e vivam de acordo. Muitas mazelas, muitos problemas estariam resolvidos se este povo todo fosse, se todo este povo estivesse em comunhão com Deus, com fé, com amor naquilo que Deus é e faz por todos nós. E os candidatos, o que a igreja diz sobre a política, sobre candidaturas? E eu quero fazer aqui logo uma distinção entre os conceitos de igreja e Estado. Igreja está a serviço dos planos salvadores de Deus. O Estado brasileiro está aí para governar, para organizar a sociedade aqui no mundo aqui. Nós temos então pela nossa Constituição, e isso foi reafirmado também na Constituição, a última de 1988,
onde se manifesta de novo esta vontade. E mais interessante que esta Constituição, no início, invoca Deus, no preâmbulo da Constituição. Por quê? Porque reconhece a importância da bênção de Deus também para a vida de nossa nação, do Estado brasileiro. O que a igreja faz? A igreja orienta os seus congregados, os seus fiéis, para que sejam bons cidadãos e procura equipá-los para que eles tenham os princípios sadios, corretos, justos, para que então se dediquem à vida política brasileira. A igreja como tal, como instituição, como sínodo, como entidade religiosa, ela não pode fazer esse trabalho de promover partidos políticos ou de apoiar candidatos. Ela incentiva os candidatos, incentiva o povo para que participe da vida pública, da vida política. Mas ela não promove a campanha política, ela não deve fazer. Interessante que eu hoje consultei um pronunciamento do Ministério Público Eleitoral do Estado do Pernambuco. Interessante que o Ministério Público do Pernambuco expediu uma recomendação a líderes religiosos e instituições, igrejas e templos, para que, diz no texto, para que não realizem divulgação e campanha para candidatos nas eleições. E também aconselha que as instituições não utilizem recursos provenientes dos cultos, das ofertas dos cristãos, para financiar material de apoio político. E de acordo com esse documento, Júlio, esse documento ele é subscrito pelo procurador regional eleitoral. Ele diz que a liberdade religiosa não constitui direito absoluto, de modo que a liberdade de manifestar a religião ou convicção não pode ser invocada como escudo para a prática de atos vedados pela legislação. Então ele diz até que se a propaganda eleitoral é feita pela igreja, nomes, partidos políticos, pode ser caracterizado como abuso do poder econômico vedado pela justiça eleitoral. Então a própria lei brasileira impede que a igreja promova campanha político-partidária e promova candidatos para serem eleitos. Infelizmente, ocorre às vezes por aí, pelo Brasil lá fora, que acontecem coisas dessa natureza. Mas a Igreja Evangélica Luterana do Brasil procura observar o que é ditado pelas nossas normas públicas e procura evitar que isso aconteça. Mas nós incentivamos os nossos congregados para que se interessem pela vida pública. Afinal, nós somos cidadãos dessa terra, desse país, e nós precisamos, então, participar e viver de acordo. E é interessante, antes de votar, procurar também se informar sobre quem é quem nessa história, especialmente como cristãos. É importante que os cristãos observem quem defende os valores cristãos. Tá? E isso é importante. Quem está batalhando, querendo que os valores cristãos sejam respeitados sobre família, sobre etc., sobre uma série de assuntos, para que não coloquemos alguém para nos governar que é totalmente avesso à palavra de Deus, avesso aos princípios bíblicos, avesso àquilo que Deus quer nesse mundo. Se Deus nos permitir, queira Deus que tenhamos pessoas nos governos em todas as áreas, nível estadual ou federal, para que nos governem dentro de princípios sadios. Precisamos orar muito a Deus para que Deus permita isso. E é interessante, eu quero ler no final dessa pequena reflexão, desses comentários que fizemos, eu quero ler um texto que o apóstolo Pedro escreve no capítulo 2, versículos 11 a 17, quando ele fala da conduta do cristão. Eu vou ler na Bíblia, na linguagem de hoje, onde diz o apóstolo Pedro assim: queridos irmãos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana,
ao imperador, que é a mais alta autoridade, aos governadores que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam bem para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos em fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Imperador aqui nós não temos no Brasil, mas como autoridade em nosso país. E o programa Pergunte ao Pastor você confere todas as sextas-feiras às 14h ao vivo na Rádio CPT. E a gente quer encerrar esse programa com a mensagem feita pelo pastor Geraldo Schiller, vice-presidente de expansão missionária do programa IELB em Ação, falando sobre o tema Desafiados a Falar. A mensagem que nós queremos compartilhar com você hoje, querido ouvinte, ela foi escrita pelo nosso colega Vilmut Engelmann, ele que é pastor lá na linda cidade de Baixo Guandu, no estado do Espírito Santo. E se você quiser ler essa mensagem em outro momento, ela se encontra no devocionário 5 Minutos com Jesus, de 2011, exatamente no dia 14 de setembro. E ela tem por título Desafiados a Falar. E ela está fundamentada no texto que nós lemos há pouco, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a 24, destacando as palavras do versículo 24, onde Paulo diz: "E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus." Portanto, o título da mensagem, Desafiados a Falar. Nós, seres humanos, temos o dom da comunicação verbal. Algumas pessoas a usam mais, outras nem tanto. A verdade é que somos desafiados a falar todos os dias. Como com o apóstolo Paulo, também não foi diferente. A Bíblia nos conta que, em certo momento, ele se reuniu com os líderes da igreja na cidade de Éfeso. Tratava-se de uma conversa pastoral, porque ao longo de quase 3 anos de trabalho nessa cidade, Paulo preparava líderes para o trabalho da igreja. O apóstolo Paulo, assim como muitos outros apóstolos, fala do gracioso convite e a missão que recebera para pregar o evangelho. Por isso, ele afirma: "Fiz o meu trabalho como um servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas." Isso nós lemos em Atos, capítulo 20, versículo 19. Ele, com isso, não quer dizer que servir a Deus e fazer parte deste belo trabalho é algo pesaroso, algo que traz peso ou um fardo e que causa tristezas. Não. Significa reconhecer que o cristão é uma pessoa que vive e fala do Salvador Jesus, que nos convida a continuarmos firmes na fé, mesmo em meio às dificuldades e tentações. E quando estas dificuldades e tentações aparecem, dizemos como Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso: "Não nos deixes cair em tentação." O cristão sabe que onde se anuncia e onde se vive o plano de Deus, ali também existe fé no seu perdão concedido através de Jesus Cristo. E existe esperança da vida eterna, existe amor mútuo, interesse pelas necessidades alheias e, acima de tudo, existe perdão. Criam-se, enfim, laços de afetividade e de fraternidade, e isto faz a Igreja de Cristo crescer. Portanto, querido ouvinte, que em todos os momentos da sua vida, sejam momentos de alegria, de tristeza, que você possa sempre dizer: "Amado Jesus, Senhor da Igreja, ilumina-me e capacita-me a estudar e ensinar a Tua Palavra. Quero ser instrumento para que as pessoas conheçam a Ti como seu Salvador. Amém." O IELB em Ação vai ao ar todas as quintas-feiras, às 2h da tarde, na Rádio CPT. E o tempo passa rápido demais, foi intenso, foi bonito, foi mais uma edição do nosso CPT na TV. Lembrando que a Rádio CPT espera a sua audiência com uma programação fantástica e nós estamos em várias mídias, né, Luana? Isso aí, lá no facebook.com/Rádio da IELB, com transmissão ao vivo por lives,
Você confere toda a programação lá, fica disponibilizada nos vídeos também e nos aplicativos para o seu smartphone e na próprio site radiocpt.com.br. E se porventura você não nos acompanhar nos programas ao vivo, temos podcasts de todas as programações para você. radiocpt.com.br, a rádio que é uma boa companhia para você. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Um abençoado final de semana.